Shalom, irmãos, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam bem-vindos para essa aula aqui no canal As Duas Casas. Então, meus irmãos, como vocês podem ver aí no título, o vídeo de hoje vai ser sobre o arrebatamento e sobre o Espírito Santo, né? Muita gente tem essa dúvida, se o arrebatamento vai ser antes, se o arrebatamento vai ser depois, se o arrebatamento vai ser durante a tribulação. E a gente vai ver isso, meus queridos, com todo o embasamento bíblico. E o Espírito Santo, meus queridos, ele também faz parte desse contexto. Por quê? Por causa da doutrina pré-tribulacionista dispensacionalista, né? Que diz que o Espírito Santo vai ser retirado da terra antes da tribulação começar. Ou seja, porque o Espírito Santo vai ser retirado da terra, para eles significa que a igreja vai ser arrebatada, porque vai ficar sem Espírito Santo nesse mundo. Mas vamos analisar todos os textos bíblicos diretos, tá? Não que pareçam que seja, mas sim diretamente nos textos que falam exatamente desse acontecimento. Vamos no coração da questão. Então, tá bom, meus queridos? Deixa eu começar aqui a aula para vocês, então. O arrebatamento secreto não há, presta atenção, não há nenhum versículo bíblico que mostre que a igreja não passará pela grande tribulação, certo? Como da mesma forma não existe nada sobre a segunda vinda de Cristo em duas etapas, como os pré-tribulacionistas ensinam. Vai haver duas etapas da vinda. Uma, arrebatamento secreto, e a segunda, quando ele vier, né, ao toque da última trombeta, que vai ser quando ele vai vir de fato pisando aqui nessa terra, lá no Monte das Oliveiras, certo? Então, continuando. Não há nada nas Escrituras que mostrem que haja essa separação entre o arrebatamento, né, secreto e o arrebatamento visível da igreja. Também não há nada, porque não há nada de secreto e silencioso nos relatos que descrevem o arrebatamento da igreja. Agora vamos para o primeiro texto, certo? Que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17, onde diz assim: Porque o mesmo Messias descerá do firmamento com alarido, presta atenção, com alarido, e com voz do arcanjo, e com a trombeta do Altíssimo, e os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Então aqui a gente já encontra uma ordem, né, para o arrebatamento. E o que acontece por primeiro? Primeiro tem que ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Vamos continuar aqui. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Messias nos ares, e assim estaremos sempre com o Messias, certo? Vamos para o segundo texto, que está em Mateus 24, verso 31, onde diz assim: E ele enviará os seus anjos com forte som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, meus queridos, vocês podem ver claramente que a própria Escritura já vai desembaralhando as coisas para nós. Basta a gente ter o discernimento de seguir os pontos corretos, certo? Continuando, mais um texto agora. Está lá em Lucas, capítulo 21, verso 36, onde diz o seguinte: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que estejam atentos e possam escapar de todas as coisas que vão acontecer, ou seja, a grande tribulação. Então a gente tem que estar atento, porque a gente vai ficar aqui durante a tribulação, que o texto está dizendo. Não podemos tirar de contexto aqui. Temos que seguir esse contexto. E estar de pé diante do Filho do Homem. Isso a gente também encontra na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, onde Paulo confirma essa fala de Cristo aqui, sobre o arrebatamento da igreja. Certo? E esse estar de pé aqui, meus queridos, significa estar vivos. Igual Paulo disse, depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que ressuscitaram em Cristo. Agora a gente vai ver quando que vai acontecer essa ressurreição dos justos, para assim a gente saber quando, em que período que vai acontecer o arrebatamento, se é antes, durante ou depois da tribulação. Vamos ver os textos aqui, tá? Mas ainda vamos continuar aqui os textos paulinos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 agora, um pouco anterior a esses textos que eu li para vocês.
Vos declaramos por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que sobrevivermos até a vinda. Aqui eu traduzi diretamente do grego para vocês, para ficar mais fácil a compreensão, certo? Porque na tradução portuguesa falta alguns detalhes, mas no grego a gente consegue encontrar mais detalhes aqui, tá? Então, continuando, nós os vivos, os que sobrevivermos até a vinda gloriosa do Messias, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, o que a gente entende nesse texto? Né? Que primeiro tem que haver a ressurreição dos justos. Só depois dessa ressurreição dos justos é que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Entenderam, meus queridos? Vou ler novamente para ficar isso bem claro na mente de vocês. Vos declaramos por palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que sobrevivermos até a vinda gloriosa do Messias, de modo algum precederemos os que dormem. Certo? Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Ok? Agora vamos ver quando é que vai acontecer essa ressurreição dos justos, tá bom? A gente vai para o primeiro texto que está lá em João capítulo 6, versículo 39 ao 40, onde diz assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Agora vem a questão aqui, de quando é que vai ser essa ressurreição dos justos e depois o arrebatamento. Mas que eu o ressuscite no último dia. Quantos últimos dias existem? Apenas um último dia. Ou seja, toda essa fala dispensacionalistas cai por terra aqui. Um simples texto que já mostra que a ressurreição dos justos será somente no último dia. E só há um último dia. Não é últimos dias, mas um único último dia. Vamos para mais textos onde Cristo fala diretamente isso, sobre a ressurreição dos justos. Tá? O segundo texto está em João capítulo 6, um pouco mais abaixo disso que eu li para vocês, no verso 44, onde diz o seguinte: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, mais uma vez a expressão último dia, mais uma confirmação que o arrebatamento não pode acontecer antes da ressurreição dos justos. E esta ressurreição dos justos acontece no último dia, uma única vez. Entenderam? Outro texto, João capítulo 6, versículo 54 agora. Diz assim: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, para vocês verem que não há novidade nessa ressurreição do último dia, que não é algo inventado por cristãos, a gente vai para outro texto onde Marta fala também da ressurreição do último dia. Então a gente vê que os judeus já sabiam que haveria essa ressurreição no último dia, certo? Então vamos lá para o texto, está em João capítulo 11, verso 24. Diz assim: quando Cristo ele revive Lázaro, Marta diz isso instantes antes de acontecer o reavivamento de Lázaro. Diz assim: Disse-lhe Marta: Eu sei, há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, novamente, essa expressão ressurreição acontecendo no último dia. Então, vimos o que até aqui? Não há arrebatamento secreto, porque quando Cristo voltar vai ser com alarido, todo olho o verá, diz em Apocalipse isso. E antes do arrebatamento precisa haver uma ressurreição dos justos, que é quando? Último dia. Ou seja, é impossível haver arrebatamento secreto. Vocês entenderam que isso é uma falácia dispensacionalista. Não existe arrebatamento secreto. Não existe dois arrebatamentos, porque não pode existir duas ressurreições de justos, porque em Apocalipse fala: bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. E o que é essa ressurreição? Essa ressurreição do último dia, que antecede o arrebatamento dos que ficarem vivos até a vinda de Cristo. Compreenderam? Agora a gente vai para Apocalipse, certo? E eu quero que vocês entendam aqui em Apocalipse as características das pessoas que são mortas pelo anticristo, pela besta. Ok?
Ou seja, eles dizem que o Espírito Santo ele vai ser retirado da terra. Né? Os dispensacionalistas, os pré-tribulacionistas falam que o Espírito Santo será retirado da terra e a igreja vai junto, porque é a igreja que tem o Espírito Santo, certo? Só que eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante nas Escrituras sobre o Espírito Santo. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Ó, novamente, eles acreditam que Deus é três pessoas, mas um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Três seres distintos, um único Deus. Por isso que eles falam que o Espírito Santo será retirado da terra e somente os judeus vão ficar para a tribulação. Mas como é que vai haver o testemunho de Cristo? Como é que vai haver esse avivamento, essa crença em Cristo sem o Espírito Santo aqui? Como é que vai se converter as pessoas a Cristo sem o auxílio do Espírito Santo? É impossível. Mas, meus queridos, será mesmo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Será que o Espírito Santo é um ser distinto do Pai e do Filho? É isso que a Escritura nos fala? Vamos para o coração da questão novamente, em textos-chave aqui. Vou ler para vocês primeiramente em Atos, tá bom? Atos, capítulo 7, versículo 55. Vejamos só, que coisa interessante. Que coisa maravilhosa que Deus nos revela. E já descarta essa possibilidade do Espírito Santo deixar esse mundo porque a igreja sobe junto com ele. Não é isso. Porque para o Espírito Santo ser uma pessoa distinta da Trindade, para ser um terceiro ser lá no céu, ele precisa ter um trono, porque fala de trono nas Escrituras. Mas a gente tem que tentar localizar o trono do Espírito Santo. Para aí sim dizer, não, são três pessoas distintas. Vamos ver se a gente encontra em textos diretos isso. Está lá em Atos capítulo 7, verso 55, onde fala da morte, do martírio de Estevão. Mas Estevão, olhem só, cheio do Espírito Santo, da suposta terceira pessoa da Trindade, de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, se é um terceiro Deus, tem que ter as características de um Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, tem que estar em todos os lugares no tempo. Mas será que é isso que o texto está nos mostrando? Vamos ver o que acontece, tá? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Ora, onde está o Espírito Santo aqui? Ele não é uma terceira pessoa? Não é um Deus onipotente, onisciente, onipresente? Será mesmo que o Espírito Santo é uma terceira pessoa? Ou será que o Espírito Santo é outra coisa e esse conhecimento foi passado distorcido para nós? Vamos ver. O texto vai explicar. E outros textos vão explicar também para vocês essa questão. E aí, depois dessa questão explicada, vou passar novamente para o contexto do arrebatamento. Mas como o vídeo também é sobre o Espírito Santo, quero deixar isso claro na mente de vocês, porque isso aqui também quebra o argumento pré-tribulacionista que fala que o Espírito Santo vai ser retirado da terra e a igreja junto com ele. Continuando no verso 56 agora. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho, ou seja, Cristo, em pé, à destra de quem? À destra de Deus, ou seja, à destra do Pai. Ok? Cadê o Espírito Santo? Não está aqui. E já já vou explicar para vocês por que ele não está aqui. Pelo mesmo motivo que ele não está em Apocalipse 22, verso 3, por exemplo, lá no final de tudo. Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra dessa vez, então, o Espírito Santo aqui. Vamos ver. Lá em Apocalipse 22, verso 3. Será mesmo que tem um trono para o Espírito Santo? Vamos ver. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Vou ler de novo. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus. Ou seja, não é nem os tronos de Deus e o trono do Cordeiro. É um trono compartilhado entre Deus e o Cordeiro. Vejamos de novo. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
Vejam só, que maravilha. Não tem o terceiro trono, nem sequer dois tronos, mas o Filho e o Pai compartilhando o mesmo trono. Por quê? Porque na visão de Estevão, Cristo estava à destra do Pai. Ele não estava no trono, não estava assentado no trono. Agora ele está assentado no trono. Entenderam? Vamos para João capítulo 17, verso 21 agora. João 17, João 17, versos 21. Vamos lá, vamos lá, tá? Aqui na oração sacerdotal de Cristo. Vamos tentar encontrar o Espírito Santo aqui de novo. Vamos ver se a gente encontra o Espírito Santo aqui? Vamos ver. A fim de que todos sejam um, a fim de que todos sejam um, ok? Como és tu, quem? Ó Pai, em mim. Ou seja, vou repetir aqui para ficar claro. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, ou seja, Pai e Filho, somente. Também sejam eles em nós. Em nós quem? Cristo e o Pai. Ok? Cadê o Espírito Santo? Por que Cristo não fala do Espírito Santo aqui? Por que Cristo não diz assim, meus queridos? A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, o Espírito Santo e eu, por exemplo. Não, ele não fala do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, na verdade, essa tradução Espírito Santo está equivocada. E a gente pode ver isso no grego, que está assim no grego. Espírito do Santo. Não Espírito Santo, como se fosse um ser distinto do Pai, do Filho, mas o Espírito do Santo. E quem é o Santo? Deus, o Altíssimo. Ele é o Santo. Os Santos Santos, lembram? De Moisés, da tenda, do tabernáculo, enfim. Ele é o Santo. Muitas vezes a Escritura fala o Santo Espírito de Deus, ou o meu Santo Espírito, Deus falando. Ou seja, é o mesmo ser. Deus, o Altíssimo, ele mesmo é o Espírito Santo. Por isso que não há três pessoas. Há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o próprio Altíssimo, o próprio Criador. Por isso que é desnecessário Cristo colocar uma terceira pessoa aqui, sendo que já está ele e o Pai, que são o próprio Espírito Santo. Vocês entenderam? Mas vamos para um texto aqui que os trinitarianos costumam usar para provar a Trindade. Está em Lucas, primeiro texto. Está em Lucas, capítulo 3, verso, verso 22. Lucas 3, 22. Aqui no batismo de Cristo, ok? Vamos ver, fala do Espírito Santo. Mas vamos ver de onde está procedendo esse Espírito Santo? Vamos ver aqui. Vamos lá. Ó. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. A voz do Espírito Santo? Não. A voz do Pai. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, desceu o Espírito do Santo, que é o Deus, o Pai, certo? Nesse caso, porque Cristo estava na terra, então esse Espírito procedeu do Pai para o Filho, em forma de pomba, como uma pomba, semelhante, enfim. E dizendo, quem? O Pai dizendo para o Filho, tu és o meu filho amado. Porque a gente não encontra a Escritura uma vez o Espírito Santo falando. Nenhuma vez o Espírito Santo é um Deus mudo, meus queridos. Não é um Deus mudo. Mas é o Espírito do próprio Deus, do próprio Altíssimo, do próprio Criador. Entenderam? Por isso que fica, parece que pontas soltas, o Espírito Santo não dialoga, ele só recebe ordens. Vamos para outro texto. Em João, capítulo 14, verso 16 ao 17. Vamos lá, para ficar um pouco mais claro isso. Capítulo 14, verso 16 a 17. De novo, Cristo aqui falando com o Pai, para o Pai. E eu rogarei ao Pai. Por que rogar ao Pai? O Espírito Santo não ser distinto? Não é um Deus onisciente, onipotente, onipresente? Vamos ver. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Ou seja, o Espírito do Pai. Jesus está pedindo para o Pai derramar o seu Santo Espírito sobre nós.
Vocês entenderam? No Pentecostes, lá que acontece isso, é o próprio Espírito de Deus, do Pai, o do Altíssimo, sobre os discípulos de Cristo. Entenderam? Não é o terceiro Deus, uma terceira pessoa distinta, uma trindade. Não, não. Tanto que Cristo pede a quem? Ao Pai para enviar o Consolador. Ou seja, ele pede ao Pai para enviar o seu Espírito. Como o Pai mesmo enviou a ele no batismo. Como a gente acabou de ler agora. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês isso? Agora, meus queridos, vamos continuar o nosso estudo sobre o arrebatamento. E agora ficou claro essa questão do Espírito Santo, que não são terceira pessoa distinta da Trindade, e por isso não pode ser retirado da terra no suposto arrebatamento secreto, que já é um argumento antibíblico. Vamos continuar os textos. Está lá em Apocalipse 20, verso 4. Diz assim: E vi tronos. Quem? De Deus? Do Pai e do Espírito Santo? Não. E vi tronos e assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado todo o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram decapitados. Ou seja, esses que foram decapitados é quem? Justamente os cristãos. Os que estão dando testemunho de Cristo. Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Aqui vai ser sobre o estudo que eu vou fazer com você sobre o sacerdócio, o reino sacerdócio, que aqui fala sobre e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses 1000 anos aqui é a palavra-chave para o próximo estudo que eu vou passar para vocês, tá? Continuando, agora vamos passar para 1 Tessalonicenses, versículo 5, verso 4, diz assim: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, olha só, aquele argumento, Cristo vem como ladrão, Cristo vem como ladrão, arrebatamento é secreto porque Cristo vem como ladrão. Vamos ver o que o texto nos diz. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, ou seja, a vinda gloriosa de Cristo, a sua volta, que aí sim, nesse dia sim, ele vai vir para arrebatar a igreja, mas depois da ressurreição dos mortos, como a gente viu aqui, tá? Vos surpreenda como ladrão, ou seja, a igreja que está acordada não vai ser pego como ladrão. Quem vai ser pego de surpresa são os ímpios. Porque Cristo fala isso em Mateus 24, que nos tempos de Noé também aconteceu assim. Noé avisava, ninguém deu bola para Noé. Aí veio o dilúvio e levou a todos, instantaneamente. Foram pegos de surpresa. Ou seja, o dilúvio os pegou como um ladrão também. Outro texto, para quase encerrar aqui, para não ficar muito longo, hoje é só um pequeno estudo aqui que eu fiz com vocês, bem breve mesmo. Apocalipse 13:10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto pela espada, né? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, ou seja, os mártires. Eles morreram, deram suas vidas, como diz lá em Apocalipse 20, que a gente acabou de ler. Né? Aquele texto que eu li para vocês aqui em Apocalipse 20, verso 4, que fala dos decapitados pelo testemunho de Cristo e pela palavra do Altíssimo. Ou seja, está batendo Apocalipse 13:10. Mais um texto. Vamos para mais um texto. Apocalipse 2:10. Agora, um pouco mais anteriormente aqui. Apocalipse 2:10. Diz assim: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, certo? Para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, os mártires, eles são fiéis até a morte. Por isso estão recebendo a coroa da vida. Ficou claro, irmãos, essa questão do arrebatamento? Eu podia usar aqui milhares de textos, mas eu quis usar para vocês aqui textos diretos, textos claros, que não há contradição. Não é como você dizer, mas não é assim. É assim porque está claro e visível para todos. Esse entendimento é bíblico. Como vocês puderem conferir. Em versículos que apontam a direção para esses fatos do arrebatamento e para o Espírito Santo, são textos que eu justamente escolhi assim, que são diretos ao ponto, sem rodeios. Se você gosta do meu trabalho, considere deixar o seu like e compartilhar esse material em suas redes sociais. Caso seja novo no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Um forte abraço e que o Pai te abençoe, em nome de Jesus.